crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 5, que diz assim: uma história sobre conselhos. Mas antes, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado por mais uma vez eu ter a oportunidade de aprender a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor entre no meu coração, no meu entendimento, para que eu possa compreender a Tua Palavra e para que eu possa guardar a Tua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, o título da lição é Uma História sobre Conselhos. O que é conselhos? Você sabe o que é conselho? Conselho é orientação. Quando eu peço um conselho para uma outra pessoa, eu estou pedindo para que ela me ajude a tomar alguma decisão, me oriente sobre algum assunto. Então, se essa pessoa fizer isso, ela está me dando conselhos. E a nossa lição de hoje conta sobre conselhos. Escuta só. O texto para memorizar diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Olha só. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Está escrito lá em Salmos 1:1. Quem são as pessoas más que dão conselhos? São aquelas pessoas que não entendem, não compreendem, não seguem as leis de Deus. E aonde que estão as leis de Deus? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. As pessoas que não sabem das leis de Deus, não querem saber, não leem a palavra de Deus, que é a Bíblia, elas não têm bons conselhos para dar. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, felizes, alegres, sempre aquelas pessoas que não escutam os conselhos dos maus, das pessoas que não obedecem às leis de Deus. Então nós devemos sempre seguir o conselho daquela pessoa que sabe sobre a palavra de Deus, daquela pessoa que conhece a Deus, não é? Vocês lembram da lição passada? Dizia sobre amigo, não é? Que o Senhor Jesus se agrada de nós sermos bons amigos. Lembra da amizade de Jonathan e Davi? Então, na nossa lição passada, nós precisamos ouvir os conselhos dos nossos amigos, porque os nossos amigos têm coisas boas para nos passar. Se ele não tem, é porque ele não é amigo, né? Então, olha o que diz a história de hoje. Conta sobre um rei. Sabe, crianças, Salomão era um rei. E aí, quando Salomão morreu, quem ficou reinando no lugar de Salomão foi Roboão. Ele era filho de Salomão. Um certo dia, os líderes de Israel chegou até Roboão e falou assim: olha, você precisa diminuir os impostos. As pessoas não estão aguentando. As pessoas estão revoltadas porque elas não estão dando conta de pagar tantos impostos caros. Sabe o que ele fez? Ele reuniu os anciãos, as pessoas mais velhas. Eles davam conselhos para o rei. As pessoas entendiam de muitos assuntos, aquelas pessoas que eram separadas e preparadas para aconselhar o rei. E Roboão foi até os anciãos, as pessoas que eram preparadas para dar conselho para ele. E os anciãos disseram para Roboão que ele precisava cuidar melhor do povo. Salomão cuidava tão bem, o pai dele cuidava tão bem do povo, e que ele não estava ligando muito para o povo, por isso que o povo estava chateado e revoltado. E aí, crianças, ao invés de Roboão ouvir os conselhos dos anciãos, ele foi ouvir os conselhos dos seus amigos de infância. Os amigos de infância, nada, Roboão.
povo pra lá, não liga pra isso não, que negócio de abaixar imposto, deixa eles pra lá. E Roboão ouviu os conselhos dos amigos de infância, daqueles que não compreendiam, não eram preparados para dar conselhos. Sabe, crianças, nós precisamos saber quem são as pessoas que querem o nosso bem e que conhecem a Deus para nos dar conselhos. Geralmente o seu pai, a sua mãe, alguém da sua confiança, alguém que gosta, que cuida de você, que costuma dar conselhos bons. Porque quando a gente ouve os conselhos maus, a gente é infeliz. Porque nós vamos fazer coisas que pode trazer consequência ruim, pode fazer com que a gente tenha como consequência, como resultado, uma coisa ruim. Foi isso que aconteceu com Roboão. O povo se revoltou e tirou ele do reinado. Não quis mais ele, não, nós não queremos esse garoto como rei, não. Ele não escuta os conselhos dos bons, ele escuta os conselhos dos maus. E como consequência daquela atitude, o povo tirou. O povo não quis mais Roboão como rei. Por isso que felizes são aquelas pessoas que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, assim como Roboão fez. Roboão não foi feliz, porque ele deveria ter ouvido os conselhos dos anciãos, de cuidar do povo. Ele preferiu ouvir os conselhos dos maus. E quando a gente faz isso, a gente deixa de servir a Deus, a gente deixa de fazer o que é certo. Precisamos sempre ouvir os conselhos, as orientações daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Amém? E assim nós estamos servindo a Jesus, estamos sendo fiel a Jesus. Não é verdade? O tema do nosso trimestre, como que é o tema do nosso trimestre? Vocês lembram aí? Diz assim, histórias bíblicas e salmos. Eu quero que durante a semana, você junto com a sua família vai ler o Salmo de número 1, tá bom? Salmo de número 1, durante essa semana aí. E eu quero ouvir vocês mandarem um áudio ou um vídeo pra mim, pra eu saber se vocês estão lendo mesmo, tá bom? Antes de encerrar, vamos cantar uma canção que vocês já conhecem, só pra não esquecer. Diz assim, ó. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Amém? Ouvir, contar e ouvir as histórias de Jesus. As histórias de Jesus sempre têm bons conselhos para que nós possamos seguir, não é? Vamos orar para terminar essa aula? Querido Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que eu tive em aprender um pouco mais da tua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude a ter discernimento para entender quando alguém está me dando um conselho bom para eu seguir e quando alguém me der um conselho ruim para eu não seguir. Que assim como diz a tua palavra, para eu ser feliz, eu preciso ouvir os bons conselhos e seguir os bons conselhos. Me ajude, Jesus, a seguir os conselhos das pessoas que obedecem à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida, querida criança. Tenha uma semana abençoada e cheia da graça de Deus. Receba aí o meu beijo e o meu abraço.